Tudo o que sei é que nada sei. Muito provavelmente você já escutou essa frase, que é atribuída a Sócrates, filósofo grego, considerado por muitos o pai da filosofia, ainda que ele não tenha sido o primeiro filósofo da história. E essa frase, ela é intimamente relacionada a outro efeito psicológico presente na vida de toda a humanidade, muito provavelmente também na sua e na minha. Trata-se do efeito Dunning-Kruger, que é o objeto de análise desse podcast. Eu me chamo Lucas Barr, sou fundador e co-CEO da Rapidoc Telemedicina, e este é o episódio número 2 de Compartilhando Reflexões, um podcast onde juntos nós desenvolvemos reflexões sobre a vida, sobre o comportamento humano e também sobre negócios, startups, empreendedorismo, soft skills e tudo aquilo que vá surgindo em nosso horizonte. Seja muito bem-vindo. Aproveito a oportunidade aqui para agradecer que você está me acompanhando aqui nesse momento, seja através do Spotify, do YouTube, da Amazon ou da Apple, dos podcasts dessas duas plataformas em áudio e vídeo, e pedir a você, gentilmente, que se inscreva aqui para acompanhar e ficar por dentro dos novos episódios. O efeito Dunning-Kruger é um efeito interessantíssimo e que se encontra presente, como mencionava há poucos instantes atrás, em praticamente toda a sociedade. Lógico, isso é uma análise que cada pessoa necessitaria fazer para perceber como se sente em relação a isso. Mas é o mais provável, sem dúvida alguma, é que eu, você e qualquer outra pessoa sejamos acometidos por esse efeito. No episódio número 1 aqui do nosso podcast, Compartilhando Reflexões, nós falávamos a respeito da síndrome do impostor. A síndrome do impostor é aquela que, de toda maneira, nos afeta e faz com que nós pensemos, por exemplo, que nós somos incapazes, que nós não temos condições, que nós não podemos cumprir com algo, não podemos fazer algo, que sempre existirão pessoas melhores. E ela foi fruto de um estudo feito por duas psicólogas, naquele momento com mulheres que tinham uma grande dificuldade em reconhecer que o seu sucesso era resultado da sua própria competência. O efeito Dunning-Kruger é o contrário. Ao invés de a pessoa se sentir incapaz diante das coisas, ele prova ou ele comprova justamente que, muito provavelmente, nós nos entendamos mais capazes do que o normal. E alguém pode até pensar nesse momento, puxa, mas isso é uma contradição, né? Como é que existe uma síndrome, que até é interessante que alguém nos comentários dizia que não é uma síndrome psicologicamente falando, e sim um efeito, e é isso, ainda que a terminologia de síndrome ela seja amplamente utilizada para descrever esse fenômeno, mas como é que é possível que exista uma síndrome, como é a síndrome do impostor, que praticamente todo mundo sente, já sentiu isso em algum momento, e por outro lado existe um outro efeito que faz com que talvez a pessoa veja-se ao contrário, veja-se muito mais capaz do que ela de fato é. E sem dúvida alguma, nós, psicologicamente falando, oscilamos por vários estados, por várias percepções, e talvez, em algumas partes, nós nos sintamos pessoas incapazes, e em outras, nós nos sintamos pessoas que superestimamos as nossas capacidades. O interessante desse efeito, do efeito Dunning-Kruger, que ele leva esse nome porque ele foi descoberto através de alguns estudos feitos por dois psicólogos sociais, que é o senhor David Dunning e o senhor Justin Kruger, na Universidade de Cornell, em Nova York. E isso surgiu por um evento que foi muito engraçado, até certo ponto, hoje, estudando a respeito dele, 30 anos depois do acontecido, parece até uma coisa inacreditável. Esse evento foi o seguinte: uma pessoa que era um ladrão de bancos, ele ouviu falar
que se uma pessoa passasse limão no seu rosto, ela ficaria imperceptível para câmeras de segurança. Então, diz a história que esse senhor, em 1995, ele fez um teste. Ele passou limão, suco de limão no seu rosto. Vocês sabem que limão, quando a gente é exposto à luz solar, o limão nos queima. Então, ele passou limão no seu rosto e testou a sua fotografia em uma câmera Polaroid, que é aquela que tira fotos e imprime as fotos instantaneamente. E diz a história, diz a lenda, como se menciona por aí, que o assaltante de bancos não viu sua foto. E ele jurava isso de pé juntos para os policiais que depois o prenderam. Que ele havia testado essa informação e que isso para ele tinha sido um fato. E os policiais, depois até em tom de brincadeira, diziam que muito provavelmente o que aconteceu é que ele, por não conseguir enxergar-se bem pela ação do suco de limão no rosto, não conseguiu sequer mirar muito bem a câmera Polaroid, e aí a imagem saiu de qualquer outra coisa. E o que chamou a atenção desses policiais foi que quando esse homem que foi assaltar o banco, ele procedeu com a ação, ele não se importou com absolutamente nada do que eram as câmeras de segurança. E a gente sabe, um banco em 2025, momento em que esse podcast aqui é gravado, tem um aparato de segurança enorme. Inclusive os bancos aqui do nosso país, os bancos brasileiros, são reconhecidos por isso. Então imagina 30 anos atrás, com muito menos, talvez, normativas de segurança, mas já existiam. Câmeras, portas eletrônicas e assim sucessivamente. E esse homem, escutando uma história, repito, de que se ele passasse limão no rosto, ele não seria pego pelas câmeras de segurança e poderia concluir tranquilamente o roubo dele. Então, entrou no banco, procedeu com o assalto e, lógico, as câmeras de segurança o pegaram. E essa notícia, que aconteceu em 1995, chamou a atenção desses dois psicólogos que eu citei anteriormente, psicólogos sociais, que, de certa maneira, estudam o comportamento humano, e eles resolveram, então, proceder com um estudo, levantaram essa hipótese. E se isso for muito mais comum do que as pessoas poderiam pensar? E se essa percepção a respeito, digamos, do conhecimento ou dos assuntos que nos envolvem em termos gerais na nossa vida, ela não seja exatamente correspondente à verdade? Então, os dois psicólogos, o senhor David Dunning e o Justin Kruger, fizeram um estudo amplo e publicaram esse estudo em 1999 e ficou conhecido como o efeito Dunning-Kruger. E esse estudo ele destaca uma verdade universal, que é: quanto mais uma pessoa aprende, mais ela se dá conta de que pouco ela sabe. E isso tem um vínculo muito próximo com a frase que eu mencionava aqui na abertura desse episódio, que é a frase de Sócrates, onde ele dizia, ou quando ele dizia: só sei que nada sei, ou tudo o que sei é que nada sei. E não sei para vocês, mas para mim sempre soa um tanto quanto contraditória essa frase. Como é possível um homem como Sócrates, reconhecidamente o pai da filosofia, uma pessoa que marcou época e que praticamente deixa um legado que nós não sabemos por quanto tempo durará esse legado e ele reverberará na humanidade? Como é que Sócrates, um homem tão sábio como foi, é capaz de afirmar que o que ele sabe é que ele não sabe? Tudo o que ele sabe é que ele não sabe. E lógico que quanto mais acesso ao conhecimento de verdade uma pessoa tenha, mais nós vamos nos dando conta de que ele é infinito e que dizer que alguém conhece absolutamente tudo é impossível. Então, o efeito Dunning-Kruger, ele, em verdade, testa isso, justamente isso. Uma relação entre a competência
e a percepção da própria habilidade, referente a quaisquer assuntos, referente a quaisquer coisas, referente a uma profissão, a uma carreira, e mesmo a eventos cotidianos, mesmo a coisas que acontecem conosco e acontecem com quaisquer pessoas que estejam ao nosso redor. E esse estudo feito por esses dois psicólogos, ele chegou a algumas conclusões. Ele chegou a alguns entendimentos. A primeira coisa que esse estudo chegou é a respeito da falta de experiência, do que foi chamado ali como falta de experiência. Quando se fala em falta de experiência, refere-se que a pessoas iniciantes em algo, elas desconhecendo muitos dos detalhes, muitas das implicações correspondentes e tendo talvez uma percepção diminuta das coisas, elas tendem a achar que o que elas conhecem já é suficiente. Atenção para a palavra, tendem. Isso não significa que isso será assim com absolutamente todo mundo a qualquer momento. Talvez no primeiro instante em que nós tenhamos contato com algo novo, surja para nós a ideia de que nós somos o impostor. Isso aqui é muita coisa, eu não tenho como saber tudo, eu não tenho como entender de tudo, isso aqui, eu não sei se essa profissão é para mim, eu não sei se estudar isso aqui é para mim, isso aqui é muito difícil. Enfim, quando nós tomamos contato com algo, surge isso. Talvez essa percepção de que nós estamos aquém, abaixo das possibilidades de manejar ou de integrar-nos com aquilo. Mas à medida que a gente vai pouco a pouco inserindo-se mais nesses contextos, pois essa é a conclusão, a primeira análise, se é que se poderia falar dessa maneira, do efeito Dunning-Kruger, que a pessoa tende a achar que aquilo que ela já sabe é o suficiente para que ela, não digo saiba tudo, mas ela entenda muito sobre determinado assunto. E uma outra questão, uma outra percepção, uma outra conclusão a respeito do estudo diz respeito ao que é ou ao que são alguns vieses de metacognição ou vieses cognitivos. Onde essa palavra, o viés, quer dizer que a gente vê as coisas, assim, a grosso modo, não é? Quer dizer que nós sempre olhamos as coisas sobre uma perspectiva pré-definida. Um exemplo disso, viés de metacognição, imaginem vocês que uma pessoa tem uma opinião a respeito de algo, de qualquer assunto. Ela tem uma percepção, ela tem um entendimento, ela chega a uma conclusão. E toda e qualquer informação, por exemplo, que contradiga aquilo que ela acredita, ela ignora. Sequer se detém a analisar, sequer se detém a estudar, sequer se detém a refletir. Por outro lado, se ela escuta, se ela lê, se ela se depara com qualquer informação que corresponde àquilo que a pessoa tem como entendimento, pronto, imediatamente já se assume como verdade, ou como algo que tem uma autoridade, como algo que é coerente. Isso é um viés de cognição. Também se refere de outra maneira dentro do conhecimento humano como viés de confirmação, onde nós buscamos sempre afirmações que sustentem aquilo que nós estamos procurando, aquilo que nós já acreditamos. Ao passo que, como nós poderíamos concluir, uma reflexão é completamente diferente. Uma reflexão já diz respeito a ir mais além daquilo que a pessoa acredita ou daquilo que a pessoa não acredita. A compreensão é derivada da reflexão. E a reflexão, por sua vez, corresponde em que nós nos debrucemos. Claro, aqui isso daria margem para a gente entrar e ampliar, estudar muitas outras coisas, mas que nós nos debrucemos sobre aquilo que nós temos ao nosso alcance, para aí sim chegar a uma conclusão mais realista, mais aproximada da verdade, não necessariamente baseada naquilo que nós já acreditávamos anteriormente. Então, esses dois efeitos, que é uma espécie de percepção de uma pessoa inexperiente, e esse viés de metacognição, ou viés de cognição,
eles são resultados do estudo realizado através, né, por esses dois psicólogos, que se denominou, que se chamou o efeito Dunning-Kruger. E eles também chegaram a algumas conclusões, né, como eu citava anteriormente, né, que quanto mais uma pessoa aprende, mais aprende de verdade, é importante citar, e de forma muito aberta, mais essa pessoa se dá conta de que ela não sabe. Com pouco nós sabemos. E por outro lado, outra pergunta, outra inquietude que fica a respeito desse estudo, e que foi levantada pelos pesquisadores, é qual é o limite da nossa própria ignorância? Observe o seguinte, tem uma frase, como citava anteriormente aqui a respeito de Sócrates, tem uma frase que é atribuída a Confúcio, em um livreto que é bem difundido, que são os Analectos de Confúcio. Confúcio dizia, em determinado momento, quando é perguntado a respeito do que é o conhecimento, o que é a sabedoria, e o Confúcio dizia mais ou menos assim: sabedoria ou conhecimento é saber aquilo que se sabe e não saber aquilo que não se sabe. Isso é sabedoria. Saber aquilo que se sabe e não saber aquilo que não se sabe. Isso faz com que nós nos coloquemos numa situação de questionar nossas próprias certezas. Então, essa pergunta que os dois psicólogos lançaram, qual é o limite da nossa própria ignorância? Ela projeta sobre nós uma grande dúvida, porque, em outras palavras, vamos supor que uma pessoa ela seja formada em qualquer área, seja um médico ou seja um psicólogo, né, já que nós estamos citando a psicologia, ou seja um advogado, seja um engenheiro, seja qualquer coisa, um professor. Até onde é sólido o conhecimento que cada um de nós possui a respeito dessas áreas? Sólido no sentido de que, para mim, ele é algo que de uma ou outra maneira eu já o evidenciei, já tive acesso, já cheguei a informações que o sustentem de verdade. Ou meramente são coisas que eu li, ouvi e etc. e compuseram dentro de mim uma base que eu chamo de, por exemplo, profissão. E até que ponto isso vai? E dali para frente, onde é que entra a minha ignorância? Por exemplo, voltando nos casos anteriormente citados, é um profissional de medicina, já que também é aqui na Rapidoc com o que nós trabalhamos, não é? Um profissional, um médico. A partir de que momento esse profissional poderia dizer que dali para frente ele desconhece? Que dali para frente, por mais que nós acreditemos que por ele ser médico ele deveria saber tudo ou quase tudo relacionado à saúde, a partir de qual ponto ele já deveria reconhecer que não sabe, que não conhece? De forma muito lógica, muito óbvia, nenhum de nós vai afirmar isso, a partir daqui. Mas cada pessoa, cada indivíduo é quem tem a possibilidade, de forma muito sincera consigo mesma, de chegar a essas conclusões. E muito interessante em relação a essa frase de Confúcio é que ela também demanda que a pessoa reconheça aquilo no qual ela é ignorante. Parece um pouco paradoxal, mas é isso. Nós também precisamos conhecer aquilo que nós somos ignorantes, ignorantes no sentido de desconhecer a respeito. Eu sei que em algumas partes aqui do Brasil o adjetivo ignorante significa outra coisa, mas nesse caso é de não ter informação, de não ter conhecimento. Então é preciso que a pessoa tenha abertura suficiente ou sinceridade consigo mesma suficiente para reconhecer eu ignoro a respeito desse assunto. O problema, pessoal, é que na época em que nós nos encontramos, que sob essa perspectiva extraordinária,
maravilhosa, nós temos acesso a muitas coisas. Nós temos acesso a informações muito amplas e de muita qualidade, inclusive. Eu não me recordo muito bem aonde foi que eu li isso, há vários anos atrás, mas isso ficou na minha cabeça. Não sei se isso procede, mas me parece até relativamente coerente. Que informação que um rei teria lá nos idos, não sei, do século XII, XIII, XIV, ela hoje é muito menor do que a qualquer pessoa, por exemplo, que esteja ingressando ao ensino fundamental, ou seja, uma criança. E justamente porque hoje nós temos a ciência se desenvolveu muito, muitas áreas do saber ampliaram suas percepções, a tecnologia que veio crescendo já de forma imensa, né? Vamos colocar um ponto aqui de partida, se é que se poderia falar dessa maneira, a partir da década de 60, é o que aconteceu com a ciência e a tecnologia a partir dessa época é impressionante, e isso foi permitindo que muitas coisas chegassem a conhecimento da humanidade, ou seja, a base de conhecimento da humanidade aumentou muito. Isso é um fato e não há como contestar isso. Nós hoje temos o YouTube, por exemplo, ou o próprio Spotify, aqui onde talvez muitos estejam escutando nesse momento, o Google e todas essas plataformas onde uma pessoa vai lá, digita algumas coisas, faz uma pesquisa e já recebe uma listagem de informações. Então, por um lado, nós temos um acesso amplo a informações, a dados, a conhecimento como um todo, e aquilo que uma pessoa precisa para que ela se capacite em alguma área. Por outro lado, esta informação, por ela ser tão abundante, por elas aparecer diante dos nossos olhos tão frequentemente e tão rápida, ela acaba se tornando superficial. Ela acaba se tornando algo que não traz consigo muita profundidade. E em algumas situações, inclusive carecendo de ser verídica, de veracidade. Então, das duas, uma. Né? Muito provavelmente a pessoa se apegue a uma informação que ela viu por aí na internet e acredite que aquilo é verdadeiro, né? Sem ter qualquer base, sem ter qualquer veracidade por trás, ou aquilo que se sustente por trás. É como existe uma frase por aí que o pessoal fala: se está na internet é porque é verdade, o que é lógico, não é bem assim, todos nós sabemos. Mas é possível que uma pessoa ela escute, leia, veja algo na internet que carece de maiores informações, de maiores fundamentos que lhe deem a sustentação como algo verídico, né? Ou ela, ao escutar algo que até pode ser verdade, aquilo é tão superficial, aquilo é só uma pontinha do iceberg, e isso faz com que a pessoa ela de fato acredite saber sobre um assunto. E isso faz, e tenho certeza absoluta que todos vocês já em algum momento estiveram com alguém assim, vocês já devem ter visto na internet alguém assim, ou mesmo se sentiram assim, quem sabe fazendo uma análise a seu próprio respeito, de que hoje nós temos a impressão de que mais ou menos se sabe tudo, o que se conhece a respeito de tudo, justamente pelo acesso tão fácil à informação. O acesso em si não é e nunca será um problema, ao contrário. O acesso é parte das coisas boas que a tecnologia e o desenvolvimento humano, a evolução, se é que se poderia falar dessa maneira, foi nos trazendo. Mas o problema está em o que fazer a respeito disso. Porque quando há muita abundância de fontes, de afirmações e etc., talvez a nossa ação para discernir a respeito daquilo que chegue até nós não seja tão bem executado, não seja colocado com a devida atenção. Então pode ser que eu, você ou qualquer outra pessoa, nós lendo
2 ou 3 sites, lendo 3 ou 4 manchetes, escutando uma ou outra informação, notícia, nós podemos chegar à conclusão de que já sabemos bastante a respeito de qualquer assunto. E da maneira como isso se encontra hoje, potencializado pelas redes sociais, facilmente uma pessoa pode se acreditar como alguém que é capaz de opinar sobre política, sobre geopolítica, sobre a economia, sobre religião, sobre qualquer coisa. E não digo que as pessoas não devam opinar, expressar-se de forma alguma, todo mundo tem direito à sua livre expressão. O fato é que o mais provável é que as nossas expressões elas sejam pautadas em coisas que muito provavelmente, vale a redundância, nós não tenhamos bases muito sólidas, nós não tenhamos bases profundas. Elas sejam superficiais. E é justamente aí onde está o efeito Dunning-Kruger, que é a pessoa acreditar-se muito mais capacitada do que aquilo que ela realmente é. Ou seja, ela superestima o seu conhecimento, a sua informação a respeito de um determinado assunto. O que, convenhamos, não é o que todos nós queremos. Então, pessoal, o efeito Dunning-Kruger é algo presente na nossa vida como um todo. É algo presente na nossa estrutura psicológica, assim como também é a chamada síndrome do impostor. O efeito Dunning-Kruger, ele faz constantemente com que nós superestimemos nosso entendimento a respeito das coisas. E aí, trazendo, quem sabe aqui já para uma realidade um pouco mais próxima de todos nós, antes de mais nada, é necessário, primeiro, que a gente assuma ou tenha uma postura aberta. Se a gente não é capaz de ter uma postura aberta, em que nós somos capazes de questionar nossas certezas, pois o mais provável é que nós vivamos escravos ou presos a esse efeito. É porque talvez a pessoa, quando ela não saiba nada, absolutamente nada sobre um assunto, ela veja em alguém uma autoridade, o que a autoridade, uma pessoa qualquer, me refiro, mas alguém que tenha uma relevância num certo assunto, essa pessoa diga algo para ela aceite e diga isso é assim. Mas a partir do momento em que ela já conheça talvez um pouquinho, que é uma das conclusões do estudo, ela já possa acreditar-se, né, talvez no mesmo nível daquele que a ensinou. Então isso já deixou de ser uma pessoa aberta, uma pessoa muito acreditada, se é que existiria essa forma de expressar, a respeito das suas próprias ideias, das suas próprias conclusões. Então, para que esse efeito Dunning-Kruger não nos afete, de fato, esse seria, aqui é uma reflexão, o primeiro, a base, o ponto de partida, que nós sejamos pessoas abertas, que nós tenhamos nossa cabeça aberta, nossa mente aberta. Não para que qualquer coisa a gente engula em seco, mas sim, não é que nós sejamos capazes de questionar aquilo que nós acreditamos piamente ou firmemente. Sempre com o são propósito de cada vez mais encontrar fundamentos, de desenvolver-nos numa área. Pode ser que algum de vocês que me escute aqui nesse momento seja uma pessoa formada, pós-graduada, com mestrado, com doutorado, e já tem uma longa trajetória, então a pessoa diria, como é que eu vou questionar aquilo que eu já acredito? É lógico, é entendível, mas essa ideia, no final das contas, é para que a pessoa possa cada vez mais capacitar-se, cada vez mais preparar-se na área em que ela acredita ter se desenvolvido bem, e não necessariamente para ir para o outro extremo, que já é a síndrome do impostor, né, que faz a pessoa acreditar que ela não sabe nada. Né? Então, essa é uma reflexão, esse é um ponto de partida, né, que a gente, tendo uma abertura, que é uma sinceridade conosco mesmo, nós possamos, de fato, questionar
aquilo que nós temos estabelecido como certezas. Será que isso realmente é assim? De onde é que eu tirei que isso é assim? Isso permitirá que a pessoa estude mais, que a pessoa se esmere mais, que a pessoa se esforce mais, que a pessoa se capacite mais e, inclusive, né, que ela fortaleça as suas sinapses cerebrais e que cimentam o conhecimento dentro de todos nós, dentro da gente. Então, esse é um ponto de partida, ou essa é uma perspectiva. Por outro lado, aqui já falando em relação aos empreendedores, por exemplo, já que parte das pessoas que me acompanham são pessoas que empreendem ou que querem empreender. O empreendedor, ele precisa ser alguém que duvida de si mesmo. Claro, se ele acreditar ser um impostor, não vai dar certo. Jamais ele empreenderá e jamais ele conseguirá ter resultado. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa ser uma pessoa que é um pouco descrente a respeito de si. Essa mesma reflexão que eu fazia agora há pouco a respeito da nossa vida cotidiana, mas aplicada aos negócios. Por exemplo, existe uma frase, ela foi cunhada pelo criador do Waze, que é um aplicativo que todos vocês com certeza já viram ou já utilizaram. E a frase, né, desse homem, que é o criador do Waze, que é um empreendedor, ela diz: apaixone-se pelo problema e não pela solução. Apaixone-se pelo problema e não pela solução. Claro, talvez para muitas pessoas dizer que para se apaixonar por um problema não faça muito sentido. Dentro de um contexto, do contexto empresarial, isso significa que o empreendedor ele precisa ter atenção dirigida, focada no problema que ele pretende resolver, não na solução que ele criou. Digamos que, no nosso caso aqui, por exemplo, na Rapidoc, nós tivéssemos criado um software. E esse software, para ele ser criado, ele demandou muitas e muitas horas. Demandou muito investimento, inclusive. E nós poderíamos nos apaixonar por ele e acreditar que ele é a melhor coisa do mundo. Mas, em algum momento, esse sistema, esse software pode tornar-se tão complexo que ele se descola da verdadeira problemática que a empresa busca resolver. Então, isso é que diz essa frase: apaixone-se pelo problema, não pela solução. Ou seja, nós temos que ter os nossos olhos totalmente focados no problema, não na solução que nós criamos. E o que é que isso diz respeito aqui ao efeito Dunning-Kruger? Porque pode ser que uma pessoa ela tenha uma certeza absoluta de que a empresa, por exemplo, que ela quer criar, ela é a melhor coisa do mundo, ou ela será a inovação mais disruptiva. Ou seja, ela está preocupada já na solução, mas não se deu conta realmente do problema que esta solução resolve. Claro, é um pouco diferente da história, do conceito de criar necessidade. Isso nós já estamos falando de outra coisa. Mas pensando aqui no que a maioria das empresas fazem, que é resolver problemas. Eu já vi fundadores de startups, por exemplo, apresentando, fazendo seu pitch à banca de investidores, e depois de fazerem todo o pitch, um investidor, um avaliador, ele diz: ok, mas e qual é o problema que a sua startup resolve? O que é que a sua startup resolve de problema? A pessoa cria uma ideia mirabolante e não sabe exatamente qual é o problema que ela resolve. Isso é uma, uma consequência, digamos, do efeito Dunning-Kruger. Ou digamos que a empresa já está em pleno funcionamento, ela já é uma empresa validada e assim sucessivamente. Então, os diretores da companhia chegam à conclusão que precisam criar outro modelo de negócio. E eles criam esse outro modelo de negócio baseado em quê? Ou um outro produto, uma outra linha de receita, baseado em quê? Baseado naquilo que acham, nas suas certezas. E essas decisões, elas
costumam ser realizadas de maneira não dirigida por dados ou informações. Existe uma outra frase também que eu já citei em algumas ocasiões, que é uma premissa dentro, né, do mundo dos negócios, das startups, que é de um autor chamado Steve Blank, que é um professor que escreveu o livro O Manual do Empreendedor, que é praticamente dentro da... Eu creio que é esse o nome do livro, que é praticamente uma bíblia dentro do mundo das startups, né? Um livro de referência, e ele fala isso várias vezes, e essa frase é muito boa, que é: saia do prédio. Saia do prédio. O que significa isso? Vá caminhar. Vá conversar com pessoas. Mostre a sua solução para as pessoas, para os seus clientes. Veja se isso é realmente o que eles querem, o que eles estão buscando, aquilo que solucionará uma dor, um problema que as pessoas têm. Então, imaginem que uma empresa, né, que já passou aqui, já foi criada, os seus diretores decidam criar um novo produto ou uma nova linha. Tudo bem, podem até fazer o teste, mas se forem apaixonados por essa solução maravilhosa, mirabolante, e que é muito inovadora ou disruptiva, mas sem dados, sem algo palpável, ela é baseada no efeito Dunning-Kruger. E isso pode levar, por exemplo, a empresa a ter um prejuízo, a perder dinheiro, a gastar muito tempo em algo, né, que talvez com uma pequena pesquisa, uma mera conversa, já se chegaria às conclusões de que não é o caso. Eu cito isso aqui para vocês, pessoal, como um exemplo, porque dentro da Rapidoc, e até é o que eu posso citar aqui, é a Rapidoc, porque é aquilo que a gente vive. A Rapidoc, já no formato telemedicina, ela foi criada como uma empresa que oferecia o serviço de clínico geral 24/7. 24 horas por 7 dias, um clínico geral atendendo. Então, nossos clientes começaram a dizer: por que vocês não têm médicos especialistas? Eu também gostaria de vender o serviço com médicos especialistas. E não foi um, dois ou cinco. Toda a base de clientes com quem nós conversávamos pedia isso. Inclusive, né, os prospectos, né, aquelas pessoas que estavam em negociação conosco, interessadas em ser nossos clientes, diziam isso. Ok, muito legal, muito bacana que vocês têm o serviço de médico 24 horas, mas eu pergunto, e o médico especialista? Então nós tivemos que incluir isso no nosso serviço, o médico especialista. Depois, e o psicólogo? Vocês têm psicólogo? Ah, não temos psicólogo, então tivemos que incluir o psicólogo. Então, tudo isso que nós temos hoje na Rapidoc, seja de serviço, seja de soluções em tecnologia, foram demandas que nos trouxe o mercado. Né? E mesmo decisões que nós temos que tomar nos nossos negócios, que é uma reflexão também, por fim, aqui sobre o efeito Dunning-Kruger, sobre essa ótica do empreendedorismo, mas também ela vale para a nossa vida. Nós constantemente precisamos tomar decisões. E normalmente, pessoal, as decisões que a gente toma, tanto para quem tem uma empresa, mas no negócio, na sua casa, na sua formação, enfim, naquilo que seja necessário, a decisão a gente toma baseado naquilo que a gente já acha. E tomar uma decisão baseada naquilo que nós já achamos tem uma grande probabilidade de ela ser enviesada, ou seja, de que ela vá de acordo àquilo que a pessoa já pensa, ou, como mencionava ao princípio aqui, através de um viés de cognição, viés de confirmação, que é ou são características do efeito Dunning-Kruger. Então é preciso que antes de que a gente pare e tome uma decisão, um gestor, um executivo, um diretor, ou mesmo na nossa vida, afinal de contas, nós também somos os gestores da nossa própria vida, é que a gente não tenha pressa em tomar decisões.
Claro, existe muitas vezes um timing e a gente precisa ter a agilidade necessária para tomar a decisão. Ok, você entende isso. Mas dentro da normalidade é possível que a gente pare, analise e se muna de informações e de dados que, tomados de forma coerente e através de um discernimento, nos deem as melhores condições para que nós tomemos uma decisão. E não seja uma decisão afoita, uma decisão precipitada, que nós não tomemos um caminho que é um caminho distinto, equivocado e que difere daquele que nós gostaríamos. Então, essas são reflexões a respeito desse efeito, o efeito Dunning-Kruger, que é algo que certamente, se não a todos, né, mas muito provavelmente afeta a mim, a você e a qualquer outra pessoa com quem nós nos relacionamos. Essa suprapercepção, esse ato de superestimar, não é, aquilo que nós somos capazes versus aquilo que efetivamente nós temos de competência, é algo que nos prejudica bastante e se mais cedo possível, o quanto antes, nós nos abramos e sejamos essas pessoas com condições de refletir, de analisar, de indagar, de buscar informações, de buscar dados profundos, não apenas superficiais, melhor é para o desenvolvimento da nossa vida, das nossas empresas, dos nossos negócios, da nossa própria carreira, dos nossos relacionamentos e assim sucessivamente. Muito obrigado a você que me acompanhou aqui nesse episódio número 2 de Compartilhando Reflexões, no qual nós falamos sobre o efeito Dunning-Kruger. Esse episódio está disponível no Spotify em áudio e vídeo, no YouTube também em áudio e vídeo e nas plataformas de podcast da Amazon e da Apple. Fique à vontade, se inscreva, deixe seus comentários, mande suas sugestões, seus feedbacks. Agradeço muito, agradeço pelos comentários que vocês mandaram no podcast anterior, no episódio anterior, foram muito produtivos. Muito obrigado. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Um abraço e até a próxima.